Olá, tudo bem? Aqui é a Tati Moraes. A gente vai dar continuidade à apostila de vocês. A gente vai estar falando sobre o módulo 4, Diálogo com o Passado. A gente tem que comentar aqui que a história e a arte, elas sempre andaram lado a lado. A gente consegue estar contando a história de um povo através de movimentos artísticos e da mesma maneira a gente consegue estar entendendo melhor o movimento se a gente souber qual que é o contexto histórico em que ele está inserido. A cultura abrange todos os aspectos que constituem uma sociedade, desde artes, tradições, ideias e linguagens até técnicas e objetos do cotidiano. Todas essas criações culturais são transmitidas através das gerações. Artistas, críticos e pensadores da cultura buscam promover o diálogo com as produções de outras épocas, estabelecendo vínculos entre a cultura do passado e a do seu tempo. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre arte e história. E a primeira obra que a gente tem aqui apresentada é uma obra que foi muito importante para a nossa história da arte brasileira. Foi a partir dessa pintura que foi criado o movimento antropofágico. É um movimento que visava criar uma arte tipicamente brasileira. Até então, nós exportávamos a arte da Europa. Os nossos artistas acabavam copiando a arte europeia. A partir desse movimento, os artistas resolveram não só utilizar a arte europeia, eles não descartaram totalmente, mas unir isso à nossa cultura brasileira, e principalmente a parte indígena. Então, eles começaram a retomar essa ideia, começaram a ter essa ideia de estar retomando a nossa cultura e colocando isso na arte. Essa pintura, o Abapuru, ela foi pintada em 1928. A Tarsila do Amaral, que é a pintora que fez essa obra, ela deu de presente ao escritor Oswald de Andrade. Ele achou a pintura ele ficou muito animado quando ele viu a pintura, ele achou ela muito interessante. Então, eles foram num dicionário em que o pai da Tarsila tinha na casa de Tupi-Guarani e eles colocaram esse nome. Abapuru significa homem que come carne humana. Foi um trocadilho da história da antropofagia e a partir de então, foi criado o Manifesto Antropofágico, em que os artistas deveriam assimilar as propostas dos movimentos modernos que ocorriam na Europa, mas incorporar aspectos fundamentais de nossa tradição, como a cultura popular e a indígena. Assim, em vez de apenas copiar modelos trazidos, a arte brasileira criava uma base com novas propostas. Deveria ser o resultado deste banquete. A gente tem do lado uma imagem, uma gravura. Essa gravura foi feita na Alemanha em 1592, de como eles imaginavam que era a antropofagia. A gente tem na próxima página de vocês, a gente vai estar falando de um movimento que aconteceu um pouco mais para frente. Na Tropicália, que foi um movimento musical e também artístico brasileiro, eles retomaram a ideia do movimento antropofágico de estar buscando uma cultura, uma arte, uma música totalmente brasileira. Então, o disco Tropicália ou Panis et Circenses. Gente, a professora de inglês vai me matar. Gravada em São Paulo em 1968, foi um marco do movimento que revolucionou o cenário cultural do Brasil no final dos anos 1960. A palavra tropicália fora criada pelo artista carioca Hélio Oiticica para nomear uma experiência ambiental. Naquele ano, o músico baiano Caetano Veloso fez uma canção com o mesmo nome e a palavra acabou batizando o movimento. Esse movimento Tropicália retomava as ideias do movimento antropofágico. A proposta era incluir a diversidade e promover uma autêntica geleia geral, como foi batizada, ou no caso, uma autêntica música brasileira.
Essa gravura foi uma gravura que o artista Gilberto Gil viu, né, em uma viagem dele, e ele achou muito interessante. Essa gravura é do J. Miguel, e ele abriu seu disco Expresso 2222 de 1972 com a gravação da banda tocando a faixa Pipoca Moderno. Então ele acabou anexando da música dele uma banda de pífano. Ele achou interessante a ideia e acabou colocando. Mais pra frente na apostila de vocês, a gente tem uma artista que ela costuma fazer muito isso, de estar incluindo acontecimentos históricos, culturais, e tá falando principalmente do pessoal que é marginalizado, das culturas marginalizadas, que é a Adriana Varejão. A arte para falar de história, arte que fala das pessoas marginalizadas pela história. Nesta obra, feita para o pavilhão do Instituto Inhotim, em Minas Gerais, a artista carioca Adriana Varejão propõe um diálogo entre a cultura brasileira e a portuguesa do século XVIII. Ela costuma utilizar bastante esses azulejos, tá? Ela fez uma simulação do que seria um azulejo. Ela compôs um painel que forra as paredes internas do segundo andar do pavilhão, reproduzindo com gesso sobre tela o efeito ilusório de azulejos gigantes. Aí aqui tem um comentário sobre uma historiadora falando da artista, Adriana. A artista fez, com o meu livro, o que com frequência realiza diante do rico universo criativo que mobiliza. Ela deglute, canibaliza e devolve o que foi procurar como algo novo e original. O fato é que a Adriana tem uma maneira pessoal, sensível, erudita e, ao mesmo tempo, intuitiva de abocanhar a realidade. Ela se alimenta de muitos livros de arte, de história, filosofia, antropologia, ciências e geografia, de referências para a história da pintura ocidental e de outros povos, de registros retirados da arquitetura, da medicina ou do próprio cotidiano. Ela provoca, aqui tá falando, aí eu vi um comentário sobre essa obra, essa primeira aqui, essa daqui. Ela colocou como se fosse um maremoto. Ela pegou, era um desenho original de uma onda, e ela colocou todo bagunçado, como se fosse uma obra abstrata. Do lado, a gente tem na verdade, é um azulejo português de verdade. Esse azulejo, ele tava em um convento, deixa eu ver o nome do convento, São Francisco, em Salvador, na Bahia. E geralmente eles faziam nesses azulejos cenas, algumas cenas de catequização ou cenas bíblicas, né? Mas, inclusive, tem uma obra da Adriana que é muito interessante, que ela reproduz a catequização, só que ao contrário. Ela coloca como se os índios estivessem catequizando os portugueses sobre o que é a antropofagia. E a obra da Adriana é interessante nesse aspecto, de estar colocando a nossa cultura brasileira, nossa história, e estar anexando tudo em uma obra incrivelmente visceral. Eu gosto muito da artista, tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai ficar só com isso. Depois a gente volta daí para as próximas aulas. Muito obrigada, até mais e beijinhos.